Olá, tudo bem? Anderson. Anderson, tá me ouvindo? Olá, tudo bem? Agora sim, agora deu certo, Anderson. Olá, doutor. Tudo bom? A doutora Márcia, minha sócia, ela está tentando entrar também, só que ela não está conseguindo. Eu não sei se esse aplicativo só pode entrar duas pessoas. Não pode, deixa eu ver. Ó. Já liberei a doutora Márcia aqui, viu? Olá, tudo bem? Ah, tá. Agora deu certo. Pronto, ó. Pronto, consegui. Que ótimo, que legal. Conseguiu, né, doutor? Vocês estão bem? Como que tá as coisas aí, gente? Vocês estão bem de saúde? Tá tudo Já bem tá com me vocês? ouvindo, doutor? Eu consegui. Tô te ouvindo, viu? Tô te ouvindo bem. Tá tudo bem de Estou saúde? sim, doutor. Legal. Estou sim, doutor. Isso é o mais Graças a importante, Deus. né, gente? A gente com saúde e com paz, o resto a gente corre atrás, né? É verdade, né? Prazer falar com vocês, uma honra. Contem comigo e mais com o professor, vocês ganharam um amigo aqui, tá bom? Tá certo, doutor. Doutor, eu mandei um monte de conteúdo para o senhor analisar aí. Eu vi, tá separadinho aqui. Tá separado. Deu uma reintegração de posse. Eu vi, tem Eu vou contar aqui. sentença. Fica à vontade, conta do seu jeito aqui, como a gente estivesse comendo um bolinho de fubá, comendo um bolinho de fubá e tomando um café, tá? É o seguinte, o meu pai, ele morreu em novembro de 2020. Já estamos em 2024, né? E o que acontece? Ele contratou uma moça para ser babá do filho dele. Ele teve um filho com uma outra mulher, né? Ele teve filho com uma outra mulher. E ela cuidava desse meu irmão lá na casa. Ele veio a falecer. E ele chegou a ter um relacionamento amoroso, mas não foi ao ponto de existir uma união estável, né? Houve ali um fica entre eles, tudo, né? E ele faleceu e ela entrou na casa, não quis mais sair da casa, né? Aí o que acontece? Eu entrei com a reintegração de posse. A gente perdeu na primeira instância, perdeu na segunda. A fundamentação que a gente usou foi o princípio da Saicine e que minha mãe, ela é proprietária do imóvel, né? Minha mãe está no inventário, ela é meeira, porque não houve a partilha desse bem, e minha mãe foi declarada meeira no inventário devido o bem ser dela também, né? Então somos eu, mais duas irmãs, mais esse rapazinho, que meu pai teve filho com outra mulher, né? Então a fundamentação que a gente usou foi o princípio da Saicine e a posse anterior, que era do meu irmão menor e do meu pai, né? A posse anterior e o princípio da Saicine, que a propriedade e a posse, ela se transfere automaticamente com a morte, né? A gente usou essa fundamentação. E a gente no pedido de reintegração de posse, a gente também pediu, foi a cobrança de aluguel, como pedido também, porque está atrapalhando o inventário está parado e a gente não consegue fazer a partilha, a gente não consegue dar andamento, não consegue alugar imóvel, não consegue vender, ou seja, em razão dessa moça estar no imóvel. Ela não tem nenhum reconhecimento de união estável, não tem filho nenhum com meu pai, né? Ela alega que conviveu no dia seguinte que foi trabalhar de babá lá, né? Ela alega, né? Ela mesma alega que não construiu nada com meu pai também, né? Mas só que a intenção dela, ela diz que ela viveu com o meu pai 2 anos e 4 meses, que no mês seguinte ela começou a viver em união estável. Aí não tem cabimento numa situação dessa. Esse processo de união estável já corre na justiça, na primeira instância, já tem 3 anos e pouco e nunca teve audiência de instrução. Né? Ele está em Tá tendo uma andamento, falta inclusive, né? Esse processo de não estado está em andamento, né? Está em andamento, Tá em andamento. e nunca foi julgado ainda porque ela está manipulando, tem conhecidos, eu acho, dentro da justiça e está manipulando, né? Tanto
processo de união estável quanto da reintegração de posse, né? Eu cheguei até a mandar um vídeo do julgamento, do último julgamento da reintegração de posse, não sei se o senhor chegou a assistir aí. Eu vi que eu tenho o timbrado TJ que eu vi. Isso. Aí os desembargadores, só um que foi bem coerente, foi o Mazurek, um que estava bem no meio, sentado, um senhor, foi coerente, usou o princípio da sai-senha, né, lá. E outra coisa, eles estavam abordando muito a questão união estável, sendo que não tem prova de união estável, não tem filho, né? Ela não é herdeira, ela não faz parte do inventário, nada. E eles estão negando, usando uma fundamentação, eu acredito que sem cabimento, né? Que a gente não provou posse anterior. Mas é o que acontece. Posse anterior, meu irmão tinha, que ele morava na casa, né? Ele estava morando na casa, meu irmão. Se ele era babá, ele era babá de alguém, não era de nenhum fantasma, não era de... Então, por aí já existe a posse anterior, né? E a posse anterior do meu pai também, porque meu pai, a posse era dele é transmitida pelo princípio assassino aos herdeiros. E outra coisa, a minha mãe, ela não tem a posse, mas ela é proprietária do bem, né? Agora, doutor, me fala uma coisa. Né? Ela, na verdade, ela está na posse desse imóvel, né? Ainda está na posse. Ela está na posse, fez a ação de declaração instável, está em andamento. E o doutor, que eu estou vendo os documentos aqui, o doutor fez uma reintegração de posse, né? Isso. Só que, doutor, a estratégia correta era fazer o quê? Distribuir o inventário, né? Acho que foi distribuído, estou vendo aqui, foi distribuído. Já foi. Estou vendo aqui, ó. Foi distribuído. E aí a ideia era fazer o quê? Uma ação reivindicatória, onde a legitimidade ativa é o espólio. Isso se o doutor for inventariante, né? Hoje o inventariante é inventariante. Essa é a estratégia que eu diria um pouquinho mais adequada, porque a reintegração de posse é uma ação demorada, cansativa e traiçoeira. Por quê? Você tem que provar o 561. E para provar o 561, a gente que não teve a posse, é difícil, né? A gente cai no limbo possessório facilmente. Então, o que a gente teria que fazer nesse caso? O mais correto era ter feito uma ação reivindicatória com a legitimidade ativa do espólio. Por quê? Se a gente conseguisse o registro, aí daria para fazer a reivindicatória direto no nome, né? Proprietário, coproprietário. Só que não cabe reivindicatória de proprietário contra coproprietário. Então a nossa saída é o quê? Distribuir o inventário está em andamento, e fazer uma ação reivindicatória. Poderia ser feita outra ação ainda para forçá-la a abandonar o imóvel, né? Que é a ação de arbitramento de aluguel, mas também com legitimidade ativa do espólio, entendeu, doutor? Legitimidade ativa do espólio. Do espólio. Porque a reintegração de posse, eu acho uma ação de risco nesse caso, sabe, doutor? Eu não faria, não. Eu não faria porque a reintegração de posse é cara crachá. O judiciário vai querer a prova da posse. E como que a gente vai provar essa posse? A gente não consegue, entendeu? Foi decretada a revelia dela, né? Foi decretada a revelia dela no processo. Então, por aí, já era para eles terem... Era um ponto a favor mais do espólio, porque eu estou pedindo o nome do espólio, né? Então, no caso, doutor, eu peço aqui uma ação reivindicatória. Já que o inventário está distribuído, que bom, graças a Deus, faz uma ação que reivindicatória, onde, em nome do espólio representada pelo inventariante, que é você, entendeu? Em paralelo, por fora, o que o doutor poderia fazer? Poderia fazer uma ação separada? Uma ação separada, o doutor poderia fazer arbitramento de aluguel. Por que não pode ser feita conjunta? Porque o doutor fazendo de forma conjunta não seria inteligente, sabe, doutor? O judiciário está muito ruim, é um sistema, a gente tem que saber lidar com o judiciário, porque eles querem julgar de qualquer jeito, se livrar das ações. O doutor pode até fazer de forma conjunta, mas diminui muito a chance de ter sucesso. Normalmente, quando você faz uma reivindicatória com tutela antecipada de arbitramento de aluguel, o que o juiz vai fazer? Ele vai falar, não, vou dar um contraditório à outra parte, quero ouvir o que a outra parte tem para falar. E aí você acaba queimando o cartucho. Se o doutor faz essa ação pura, o judiciário não tem como fugir da decisão, porque é objeto da ação, entendeu? Certo. E doutor, eu antes de entrar com a ação de reintegração de posse, eu fiz uma notificação extrajudicial via cartório. Contratei o cartório de notas para fazer a notificação dela para dar fé pública.
Tá. Para poder configurar o esbulho, né? É. Aí, também, para fundamentar mais também na ação de reintegração de posse. Entendi. Será? Porque não tem entendimento que será a favor nesses casos? Será que pode... Eu estava pensando em entrar com embargo de declaração lá na ação de reintegração de posse, porque eles deixaram só um de lá que analisou a documentação e os outros não analisaram a documentação, que é um dos requisitos que prova o esbulho, né? Eu deixaria de lado, o doutor fez, né, a possessória. Eu sei que às vezes a gente tem uma estratégia em mente, alguma coisa assim, mas trabalhar com ação possessória, a gente só trabalha quando não tem jeito, sabe, doutor? Agora, quando dá para fugir, enquanto der para fugir, o ideal é fugir. Porque a melhor ação que o doutor poderia usufruir aí é a reivindicatória. Essa possessória é terrível, porque provar o 561 a posse sua, a posse tem que ser de quem? De quem entrou com a ação, né? E se a gente não prova o 561, que é a posse, a data do esbulho e turbação, é fácil. A gente alega uma, chuta uma e provar a posse, né? É muito mais fácil o outro que tem a posse provar a posse, entendeu, doutor? Entendi. Então, a gente tem uma ação reivindicatória. A ação reivindicatória, o que é que a gente precisa provar? Entra com documentação de inventariante, a documentação dos imóveis, do imóvel, né? A ação reivindicatória é uma petitória, né? Então, o que a gente... É uma petitória. Então, em regra, a gente tem que provar o registro. Só que nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar a exceção dela, que é um dos poucos casos que a gente pode fazer reivindicatória sem o registro na propriedade, que é quando nós temos um inventário distribuído. Então, o nosso fundamento é que nós temos uma expectativa de registro, uma expectativa de propriedade. Basta finalizar o inventário. Então, usando esse fundamento, o que a gente consegue fazer? A gente consegue usufruir dessa ação, que é uma ação petitória, muito mais rápida, muito mais segura, né? A chance de ter sucesso é muito maior. Porque a briga não é na posse, a briga é na propriedade. A propriedade o doutor vai ter em breve, né? A copropriedade, entendeu? Porque a minha mãe ela é meieira no inventário. Então ela é proprietária também, né? Posso entrar no nome do evento com o nome do espólio, né? Porque aí vai estar representando tanto a meieira quanto os herdeiros, né? A sua mãe, ela já consta? Já consta na matrícula, não consta? Não, ela consta no inventário como meieira. Meieira, mas na matrícula de imóvel não? Não, quem está na matrícula de imóvel é o nome do meu pai. Só ele, exclusivamente ele, né? É. Entendi. Porque se a sua mãe fosse coproprietária, porque lá no passado tivesse comprado, aí era melhor ainda. Aí usaria o quê? A reivindicatória é a raiz, né? Ou seja, juntaria uma certidão de propriedade atualizada, provando que ela é coproprietária, de fato, e era melhor, muito mais fácil de ganhar ação, mais ainda, né? Já que ela não é, cabe fazer isso pelo inventário, legitimidade ativa inventário, e aí faz o quê? Você é o inventariante, né? Então, representada por você, entendeu? Entendi. E corre risco dela, se demorar muito na justiça, ela entrar com uma ação de usucapião? Doutor, corre sim. É uma realidade. O usucapião está pacificado no Brasil, que o herdeiro pode fazer usucapião. Imóvel público a gente consegue fazer usucapião e agora em várias exceções. Então, corre... Mas ela não é herdeira, né? Ela não é herdeira ainda, não tem nada reconhecido ainda. Não, ela não é herdeira, mas eu dou como exemplo o herdeiro, porque para ver a facilitação do usucapião no Brasil, né? Mudou as coisas, né? Então, eu faria o quê? Eu faria ação reivindicatória, faria por fora a ação de arbitramento de aluguel para aumentar as nossas chances, por mais que a gente gere mais uma custa, taxa judiciária, mas é importante para a gente ter sucesso na demanda. E se a gente conseguir o arbitramento de aluguel, fora a reivindicatória, a gente consegue atrapalhar uma ideia dela de usucapião no futuro, porque se ela pagar aluguel mesmo de forma compulsória, forçada, a gente consegue evitar o pior, que é o usucapião dela, né? Assim, essa ação de reintegração de posse, ela não evita o usucapião? A reintegração de posse não. Na verdade, as possessórias e as petitórias, elas tiram a posse mansa pacífica, mas só com o trânsito julgado, não ela em andamento, entendeu, doutor? Ela em andamento, sem o trânsito julgado, não tira, a posse continua sendo mansa pacífica. Então, essa ação, como uma ação demorada, o imóvel quantos metros quadrados tem? Ele se não me engano, é 20 por 80. Desculpa a tosse, viu?
20 por 80? Quantos anos cabe o capião aí, no caso? 20 por 80... Ultrapassa 250 metros quadrados? Muito. Então, o lado bom é que ela já não consegue usar o uso capião, chamado uso capião condicional, urbana, né, que é de 5 anos. Mas ela pode usar o uso capião, talvez o uso capião extraordinária. Aí você vai falar, mas professor Júlio, tá doido, é 10 anos. Só que hoje tem a tese do quê? Da posse complementar no decorrer do processo, né? Então ela faz o uso capião e fala, ó juiz, eu não tenho esses 10 anos, mas eu quero que seja aplicada a posse no decorrer do processo. E ela ganha ação, entendeu, doutor? E como eu faço para impedir que esse prazo seja interrompido? A ação? A ação de arbitramento de aluguel. A ação reivindicatória e a ação que você fez, a possessória, o fator de estar em andamento não tira a posse mais pacífica, né? Continua a mansidão da posse mais pacífica, ainda existe. Mas o arbitramento de aluguel, você pode pedir uma tutela antecipada. E aí, se você conseguir a tutela antecipada e não é difícil conseguir, talvez você já iniba o uso capião dela, porque a hora que ela pensar em uso capião, ela já está pagando aluguel, entendeu? Certo. E eu deixo prosseguir com a reintegração de posse, ou eu peço cancelamento dela, ou sei lá, desistência? Como que ela está, doutor? Eu estou tentando acessar aqui. Ela está no começo, né? Ela foi julgada no tribunal, ela já. Eu estava pensando em entrar com embargo e declaração. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Não, é verdade. Ela tá no tribunal, tanto é que você mandou a sustentação oral aqui, ó. Não, foi a audiência. Doutora Márcia, está ouvindo aí? A sentença, ela está em segundo grau. Eu estou acompanhando, doutor. O entendimento aqui, a internet falha muito. Tá lá, tô aqui no vídeo, ó. Advogado Raimundo estão ouvindo? Carlos da Silva Guimarães, doutor desembargador João Lages, negou provimento, o desembargador João Araújo acompanhou o relator Mário Mazurek, deu provimento, O áudio de Gilberto Pinheiro pediu vista, Agostinho de Silva Tá, tudo pra ouvir. Ouvir, ver. A vista é minha. Processo 52. 052. 2021. O apelante sustentou ser legítimo herdeiro do decújo, além de inventariante, por ele deixado, entretanto, encontra-se residência da apelada, encontra a resistência da apelada. A doutora Márcia ainda está aqui, ó, lá minha. Tá aqui, ó. Tô aberto o vídeo aqui, ó. Um minutinho. Da apelada entregar o bem litígio, considerando que o falecido contratou para ser babá de seu filho. E ela, ao contrário, afirma que está no imóvel por conta de manter uma união estável, né? Um decúdio. Quando fala aqui da posse, uma hipótese concreta pôde verificar, pelo menos que se depende dos elementos constantes autos, que a apelada residia e continua residindo no imóvel. O apelante sustentou que ela foi contratada para trabalhar como babá, né? Mas a sentença, ela fala sobre a questão possessória. Para êxito na ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior ao esbulho praticado pela parte requerida, sua data, a perda da posse, enfim. Essas questões relativas à ação possessória se restringem à posse do apelante sobre imóvel o suposto esbulho. Não tendo ele demonstrado a certeza e segurança da posse anterior, não há reparo a ser feito na sentença e eu acompanho o relator e nego provimento ao apelo. Aqui meu voto só por resumir, senhor presidente. Você está? Eu não provimento, eu acompanho o relator. Não, provimento. Não provimento. Eu não me lembro. Pronto. Você vê, gente, é isso mesmo, né? Fiz questão de ver aqui, mas qual que é o problema disso tudo? Infelizmente, quando nós pensamos numa ação possessória, a gente precisa, de fato, provar o 561. E é muito difícil provar o 561, a verdade é essa, né? Não é fácil provar o 561. Então, eu não teria feito a ação de integração e posso por causa disso. Se tornou uma ação totalmente complicada, né? Se tornou uma ação difícil. Então, é melhor trabalhar sempre com uma reivindicatória.
A reivindicatória, em regra, eu preciso ter o registro, mas dá para a gente trabalhar com a exceção. Qual que é a exceção? Nós precisamos distribuir inventário, já está distribuído, e o doutor é inventariante. A chance de ter sucesso é grande, viu, doutor? Como a reivindicatória já está em grau recursal, já foi, né? Já foi. Mas tem um lado bom, notícia boa, que a ação possessória, ela não cria coisa julgada contra a ação reivindicatória, né? Não cria. Então, se eu perdi a ação possessória, eu posso fazer uma ação petitória, e vice-versa. Como também não faz fungibilidade, né? Não pode eu fazer uma ação possessória e falar, juiz, aplica a fungibilidade, porque na verdade eu quis fazer uma petitória. Não tem fungibilidade, só tem fungibilidade entre as possessórias ou entre as petitórias. Eu faria, doutor. Eu faria as duas, viu? Faria a reivindicatória e ainda faria o arbitrário de aluguel para atrapalhar os campeões dela, porque uma hora cai a ficha dela, né? Certo. E doutor, então eu continuo em recurso na ação de reintegração de posse, lutando em recurso e deixando correr as duas? Eu não faria, doutor. Eu não faria recurso. Eu acho que o doutor não vai conseguir sucesso, né? Porque realmente a prova da posse é impossível o doutor fazer. Então eu faria uma ação nova, que é uma reivindicatória. Nessa ação... E a cobrança do aluguel, posso cobrar desde quando o aluguel? O aluguel a gente cobra na prática, a gente cobra retroativo, mas na verdade não tem nenhuma decisão, né? Dali para frente, né? O que o doutor pode fazer é uma tutela antecipada para cobrar do momento da citação, entendeu, doutor? Tem que fazer, né? Uma tutela antecipada. Eu posso cobrar desde da notificação extrajudicial, que foi a pedida para... Na verdade, doutor, a gente pode pedir, né? A gente pede para confundir o juiz, vai que cola, mas não vai colar. Na verdade, está pacificado que a arbitramento de aluguel, podemos pedir em tutela antecipada, mas da decisão de tutela antecipada para frente, entendeu? Da decisão da tutela antecipada para frente. Para frente, é isso. Ou seja, nós não vamos conseguir, nunca, né? Conseguir o retroativo. O retroativo, o próprio judiciário fala. Como que a gente consegue esse eventual retroativo? Algumas pessoas distribuem uma ação chamada perdas e danos. E aí tenta esse retroativo na perdas e danos. Entendeu, doutor? Nossa, a doutora Márcia tá aí, é online ainda, doutor? Você consegue ver? Tá aqui. Doutora, é que você tá mutada, viu? É só você clicar no microfone para desmutar. Acho que a internet da doutora que tá falhando. Eu tá conseguindo ouvir, doutora Márcia? Então, assim, mesmo que eu entrando com essas duas ações, ação reivindicatória e ação de arbitramento de aluguel, mesmo que ela entre com a ação de usucapião, não vai caber a ação da usucapião, né? Ela pode fazer, mas a chance dela ter sucesso nessa ação diminui bastante, viu, doutor? Diminui bastante porque ela não vai conseguir ganhar fácil, não. Na verdade, pagando aluguel, ela sendo condenada a pagar a tutela antecipada, ela vai ter dificuldade de ter sucesso na demanda. Agora, isso teria que ser feito o quanto antes, porque a partir do momento que ela fizer o uso capião, antes da ação reivindicatória, antes do arbitramento de aluguel, o que pode acontecer? E é fato, né? A gente não consegue, ela consegue usar contra nós a súmula 237, ou seja, ela usa contra nós o uso capião como matéria de defesa. Ela pode conseguir, dependendo do juiz, suspender a reintegração de posse em reivindicatória até que seja decidido o uso capião, entendeu? Uhum. E se a nossa estiver correndo primeiro, ela não pode pedir suspensão, né? Aí ela pode pedir, mas ela não vai conseguir. Dificilmente ela vai conseguir, só se for um juiz ou o juiz é fora da curva, né? Mas aí se o juiz der, a gente consegue agravar a decisão dele e normalmente a gente consegue informar. E se eu prosseguir com a ação de entrar com essas duas e a ação de reintegração de posse e eu não tiver sucesso lá mais para cima, pode empatar essas outras duas aqui embaixo? Essas outras duas? Pode e vai. Na verdade, se a ação morrer, uma coisa é você distribuir uma petitória com a ação possessória perdida, né? Agora, se ela está em andamento, isso pode ser alegado contra o doutor e aí pode o juiz extinguir o processo de resolução do mérito, porque não pode... Tem até decisões, né, nesse sentido, que não pode ter duas ações iguais. Não iguais porque é petitória ou ter possessória, são instrumentos diferentes, né? Mas não pode ter uma petitória enquanto tem uma processória. Isso não pode acontecer. Tanto é que o doutor só pode distribuir a reintegração, a reivindicatória, após de fato, após o trânsito de julgado, né? Após a ação não ter mais recurso, não estar mais em andamento.
Se a ação de reintegração de posse estiver viva e o doutor distribuir uma reivindicatória, o doutor vai ter problema. Ela vai ser extinta sem resolução do mérito. Mas o princípio da SAICINE, doutor, no caso na ação de reintegração de posse, esse princípio, ele não tem força também, assim, de questão de transmissão da posse e da propriedade dos herdeiros? Sabe, doutor, a Faculdade de Direito ela é linda, né? Ela é linda, temos que agradecer a Deus, senão a gente não estaria aqui. Mas ela é muito ruim, né? Não tem exceção. Eu falo isso porque a gente dá aula todo dia, é tudo igual. A culpa não é do professor, a culpa muitas vezes não é do aluno, pode ser até também, né? Acho que também tem a parcela de culpa, mas o cronograma da Faculdade de Direito ele é muito mal feito, né? E é muito teórica. Normalmente os professores da graduação não advogam, então a teoria e a prática é diferente. O princípio de SAICINE é lindo, né? Morreu, a herança se transfere automaticamente, mas na prática, se você não fizer inventário, nada acontece. Nunca o nome do herdeiro vai aparecer na matrícula de imóvel de forma automática, né? Então, é lindo na teoria, para concurso público, mas na prática não é bem assim, né? Então, o senhor recomenda que eu desista da ação de reintegração de posse entre essas duas aqui? Na verdade, o doutor não vai desistir. O doutor recorreu, já foi inapto o recurso, né? Foi o recurso de apelação. Foi julgado já, de apelação? Na verdade, o doutor só vai deixar de recorrer, né? Só vai deixar de fazer o recurso especial e extraordinário. Então, vai ocorrer o trânsito julgado, vai sair a publicação do trânsito julgado, e aí, feito isso, aí pronto, o doutor está pronto para poder propor uma ação reivindicatória. E aí deixa bem claro, abre uma preliminar dizendo que foi proposta por um lapso uma ação de reintegração de posse, a qual não está mais em andamento, pelo princípio da verdade, da boa-fé, cooperação, mas a ação reivindicatória se discute a propriedade, ou seja, o doutor tem a opção de mencionar isso em preliminar ou tem a opção de ser omisso, porque se o doutor trabalhar isso em preliminar também, vai te ajudar a explicar para o juiz, para ele não se livrar da ação, mas também eles vão usar contra o doutor como matéria de defesa. Não sei o que é melhor, acho que teria que analisar. Mas, de fato, após o trânsito julgado, o doutor está livre para distribuir a ação petitória, né? O trânsito julgado da possessória. Meu Deus do céu, que situação está passando, hein? Doutor, desculpa a sinceridade aqui, mas você ganhou um amigo, né? Você, a doutora, eu quero o seu bem, eu tenho que falar a verdade, não tem jeito, senão o doutor vai ficar frustrado, fica mesmo, né? Fica chateado, né? Fica chateado, é normal. Eu tava pensando em tentar mais um embargo de declaração lá, para ver se consegue mudar a decisão dele, né? Doutor, não vai mudar porque tá errada, né? A ação, a tese está errada, a ação está errada e a tese está errada. Não seria caso de ação processória, né? A culpa disso é a Faculdade de Direito. O que eles ensinam a gente? Invadiu, reintegração de posse. Como data é reintegração de posse. É uma ova, né? Na verdade, a reintegração de posse é uma ação que a gente só vai usar quando não tem outro jeito, que é uma ação ruim, né? Possessória é ação problemática, né? A gente tem que fugir de todo jeito, né? No caso, a ação correta aí sempre foi a reivindicatória, né? Pois é, mas ela mesmo reconheceu que estava trabalhando de babá lá, né? Se ela estava trabalhando de babá, tinha uma outra pessoa que tinha posse direta, né? Mas o problema qual que é? Que a possessória é uma ação ruim. Você vê, esse ponto dela ter falado, eu trabalhei de babá. Legal, ajudou o doutor. Mas ajudaria muito mais na ação correta, que é a reivindicatória. Agora, na ação possessória, o que se discute é a posse. E o problema da possessória que você, por mais que o outro caia em contradição de provar que não tinha posse qualificada, alguma coisa assim, você tem que provar os requisitos para ganhar a ação. Você viu o desembargador falando? É uma realidade, é o 561, é data do esbulho e turbação, tem que provar a sua posse, que teve a posse antes da invasão, e a gente não consegue provar isso com facilidade, né? Por isso a ação de segurança para nós, para a gente aumentar a nossa chance de sucesso, de fato é a reivindicatória, né? Nós temos os dois grupos de ações, as possessórias, reintegração de posse, manutenção e interdito proibitório. Do outro lado a gente tem as petitórias, reivindicatória, emissão da posse e ação de resgate. A emissão da posse nós vamos usar quando a gente quer a posse pela primeira vez. É uma petitória também, tem que ter registro. Eu posso até usar um inventário para ter a posse pela primeira vez, porque o inventário foi distribuído, eu sou inventariante. Eu não recomendo, precisa tomar cuidado com ela, porque tem juiz e juíza ruim, né? E aí você faz uma ação de emissão de posse e esse juiz, às vezes, ele confunde essa ação com uma possessória, não é uma possessória. Mas no caso do doutor, não, é reivindicatória mesmo, né? Reivindicatória é raiz, né? Qual é o artigo, doutor, da reivindicatória? 1228. 1228. Código Civil. Doutor, não tem jeito. Eu faria o quê, sabe? Com muito carinho. O doutor ter chance de ter sucesso, né?
Eu não E recolhi. ação de arbitramento de aluguel, qual é o artigo, doutor? O doutor trabalha com 1.228 também, tá? É o direito de colher os frutos. Entendi. E... Acho que a doutora quer fazer uma Doutora pergunta Márcia, aqui, pode falar, viu? doutora Márcia. Fica à vontade, pode falar. Então, a minha dúvida, tá? Eu entendi que o correto seria a desistência do processo de reintegração de posse, uma vez que... Na verdade, doutora, não vai desistir porque está em grau recursal, né? Só vai deixar de recorrer, entendeu? E seria uma ação, outra ação... Duas ações. Tá. Uma ação reivindicatória e uma Tem ação... processo de... Como já tem um processo de reconhecimento de união... Sim, eu entendi as duas ações. Mas como temos uma ação de reconhecimento de união estável e pelo andar da carruagem, pela situação que nós estamos acompanhando, que estão favorecendo ela, a própria justiça, e se caso for uma sentença procedente, reconhecendo a união estável, como... Mas não vai atrapalhar. Ela não entraria a união aqui, estável, principalmente na questão do aluguel. a estratégia dela é a declaração de união Essa estável. ação perderia um objeto? Não perde objeto não, porque a declaração de união estável é uma ação da relação, da declaração do relacionamento. Claro que ela vai gerar direitos efetivos. Mas o nosso ponto aqui é trabalhar com a reivindicatória. Por quê? Porque a reivindicatória nós vamos discutir a propriedade e não a posse. E discutindo a propriedade, como o inventário está em andamento, a nossa chance aumenta muito. E aí eu faria o quê? Por fora, doutores, eu faria uma ação de arbitramento de aluguel. Olha que legal, nós teríamos uma reivindicatória que daria a chance de desocupação real, e por fora a gente teria uma ação de arbitramento de aluguel, que dá para pedir a tutela antecipada, ou seja, vai forçar ela a querer sair do imóvel, a querer fazer um acordo, porque até então ela está lá, sem pagar aluguel, para ela tá fácil, né? Tá bom assim. A partir do momento que ela tenha que pagar aluguel, gente, mudou a situação, né? Mudou a situação. Oi, doutor? Tutela antecipada, a gente tem que dar um prazo de quantos dias para poder decidir a tutela antecipada? Em regra, 30 dias, né, eles decidem, né? É que, infelizmente, o judiciário faz o que quer, né? Eles não estão nem aí pro Código Civil. Mas, em regra, costuma de ser de 15 a 30 dias. Isso na prática, né? Entendi. Então, a gente vai fazer isso, então. A gente vai deixar essa arquivada, transitar em julgado. A gente pega a decisão do trânsito julgado dessa e junta na outra lá, na ação reivindicatória, dizendo que não cabe a ação de integração de posse, entra para a ação reivindicatória, então. Eu faria isso, doutores. Na verdade, os doutores não vão desistir, né? Só vão deixar de recorrer. E aí o caminho, qual seria o caminho? Fazer a ação reivindicatória, e aí coloca no espólio o espólio na entidade ativa. Lá no espólio, coloca o doutor como representante, e aí faria a reivindicatória. Usaria a súmula 487. Né? A súmula 487 diz o quê? Que numa discussão de posse prevalece a propriedade, né? E é isso, o inventário entrega a propriedade. 487 do Supremo. Os doutores vão trabalhar em cima disso, viu? Os doutores vão trabalhar em cima da súmula 487. Ou seja, vão falar que numa discussão de posse prevalece o domínio. Vão bater nisso. Ó. Abre um tópico, não se discute propriedade, não se discute a posse, mas sim a propriedade, abre esse tópico. Esse é o caminho que os doutores devem seguir, né? E aí sim a gente volta para o jogo com uma chance de fato de ter sucesso, né? Então, na verdade, não vai desistir, só vai deixar de recorrer porque não vai ter essa decisão, né? Não vai porque está muito claro, a gente não tem como cumprir o 561. O instrumento está errado. O instrumento correto que a gente tem que usar é a reivindicatória. E por questão estratégica, outro instrumento que a gente pode usar é o arbitramento de aluguel. Por quê? Porque vai forçá-la a pagar aluguel, gerando aborrecimento, gerando vontade talvez de fazer um acordo, gerando a vontade de sair do imóvel e acabando com a oportunidade dela de fazer os capião, né, gente? Porque a gente está pensando na tese de defesa dela. Ou seja, é a estratégia que os doutores têm que usar. Existe causa-ganha? Não, mas é a estratégia correta e a estratégia que a gente tem chance, né? Eu falo que não existe causa-ganha porque pega um juiz ruim, uma juíza maldosa, ela fala que não. E se ela ganhar, ela pode correr o risco de ganhar direito real de habitação? Pode ganhar. Pode ganhar sim. Essa é a minha pergunta, doutor, sobre o direito real de habitação. Hoje, gente... Mesmo a minha mãe sendo proprietária de imóvel? Mesmo.
mesmo. Hoje ela tem duas saídas, né? Ela tem duas teses de defesa. A primeira é o uso capião, ela pode usar o uso capião, a súmula 237 do Supremo contra nós, e a segunda estratégia dela seria bater nisso, o direito real de habitação, porque o direito real de habitação ele acaba consistindo, né, na concessão de uso, ele é limitado à habitação, só para habitação, não consegue vender, não consegue alugar, mas seria uma forma dela forçar a ficar no imóvel, né? Então corre esse risco, ela poderia fundamentar bem aí com o artigo 1831, talvez, do Código Civil, falar que não... Mas só que o direito real de habitação não é um direito que ele poderia ocorrer se não tivesse uma meeira, uma proprietária? Mas aí que tá, é matéria de defesa nossa, né? Na matéria de defesa, nós vamos alegar que é um direito do cônjuge sobrevivente. E ela nem isso é considerada. Nem cônjuge e a união estável tem andamento, entendeu? A matéria de defesa nossa... Porque meeira é minha mãe, entendeu? Entendi. A minha mãe que é meeira. A minha mãe que recebe pensão por morte do meu pai. A matéria de defesa nossa... é perfeita, a gente vai alegar que existe uma ação de união estável que ela está em curso, está em andamento, então, como não foi declarada a união estável, não há que se falar em direito à habitação. Essa é a nossa linha de defesa. Mas vai que dá uma zebra, vai que dá algo errado e essa união estável ela ganha, né? Aí pronto, aí ela vai trabalhar em cima disso, ela vai falar que não, ela é de uma certa forma, por analogia, ela é uma cônjuge sobrevivente, né? Não cônjuge casado, é uma união estável. E aí ela vai pedir o quê? O direito real de habitação apoiado relativamente ao imóvel destinado à residência da família, dos dois, com base na lei 9.278, né? Que é aquela lei de 96. Então, hoje nós estamos na frente. Agora, se a ação de declaração de não estável for para frente, aí ela usa isso contra nós, aí fica perigoso. Por isso a gente tem que fazer o quê? Por isso a gente tem que fazer o quê antes? Eu faria o arbitramento de aluguel já. Eu já faria o arbitramento de aluguel, porque é uma ação que não vincula a possessória ou petitória, não entra nessa briga. Porque a reivindicatória a gente precisa esperar transitar em julgado, né? Nós não vamos desistir, nós não vamos... Essa ação de reintegração de posse, eu estou pedindo aluguel. E se ela transita em julgado que não cabe aluguel, ela não vai atrapalhar a ação de arbitramento de aluguel? Não, porque não foi ação específica, foi um pedido de tutela antecipada dentro da reivindicatória. Dentro da ação de integração. Então, não fez coisa julgada material, entendeu? A saída aí, eu faria o quê? Primeiro, né? Porque a gente tem mais tempo, é uma ação mais simples e a gente já pode fazer isso. Eu faria o arbitramento de aluguel, já, agora, né? E aí, depois, posteriormente, eu faria, depois do transjulgado, porque a gente não vai recorrer, vai ocorrer naturalmente o transjulgado, vai sair a certidão. Saiu a certidão do transjulgado, eu já estaria com a peça pronta, a reivindicatória, para fazer a distribuição, entendeu? Para fazer a ação de reivindicatória? É porque a reivindicatória a gente precisa esperar transitar em julgado a possessória, né? Quer dizer, a ação de arbitramento de aluguel, eu não preciso o trânsito julgado da possessória. A ação de arbitramento de aluguel não precisa do trânsito julgado da possessória. Agora a reivindicatória precisa. Qual é o fundamento, caso eles usem lá, que tem 2 pedidos, já tem pedido já na ação de possessória lá, de cobrança de aluguel, se eles alegarem a ação de arbitramento de aluguel? Na verdade, se eles alegarem isso, provavelmente eles vão alegar isso, não, já ocorreu coisa julgada, porque já foi pedido. Aí vocês vão ter que trabalhar o quê? Que o pedido foi feito em tutela antecipada, para proteger a ação. Ou seja, nada tem a ver com o pedido principal. Tanto é que as partes são diferentes, né? E as partes são, porque a ação de arbitramento de aluguel, o doutor vai fazer o quê? Com base no espólio, né? E lá na reintegração de posse, eu não sei, o doutor colocou quem? Foi o espólio, deixa eu ver aqui. Mas no espólio foi. Mas o espólio. Não, mas dá para falar isso. Dá para alegar isso porque é uma tese coerente, né? Ou seja, foi feito um pedido tutela antecipada para resguardar a ação. Aqui é uma ação autônoma, entendeu? É uma ação autônoma, é uma ação específica, então a tutela antecipada não sobrepõe, não faz coisa julgada de uma ação específica. Meu Deus do céu. Que dor de cabeça isso, hein? Mas vai dar certo, doutor. É só acertar agora a estratégia. Dá para os doutores fazerem muito bem. Faz a arbitragem de aluguel, já sabe a linha de defesa se eles alegarem isso, coisa julgada, não houve coisa julgada, material, e ocorrendo coisa julgada, faz a reivindicatória. A chance está aí. Só não ganha se for uma fatalidade jurídica. As duas ações têm tudo para ganhar. Entendi.
Então vamos fazer assim, doutor. A gente entra logo com pedido de arbitramento de aluguel, né? Pedido de arbitramentação e arbitramento de aluguel. O pedido lá na concessória de aluguel não vai impedir esse aqui, né? Não vai impedir. Enquanto o outro transita julgado lá, a gente entra com ação reivindicatória. Isso, perfeito. É a única estratégia que a gente tem de fato e a única estratégia que a gente tem chance, né? Se a gente permanecer brigando pela possessória, não vai dar em nada, doutor. Só vai passar nervoso, né? Na verdade, a gente de fato usou já uma ação que não era a ação correta, né? Pode ser usada, mas não é a ação que vai criar efeito, né? E uma pergunta importante, tem justiça gratuita? Porque senão vai mas tem jurisprudência, né, doutor? Tem jurisprudência a favor. Tem, mas jurisprudência de primeiro grau, a gente fala jurisprudência, mas primeiro grau não vale muita coisa, né? O importante é o terceiro grau, o segundo grau. O primeiro grau está cada vez pior, eles erram muito, né? Tem cada caso absurdo em primeiro grau. O Tribunal de Justiça sabe disso, que os juízes estão errando muito, né? O juiz antigo, ele erra porque às vezes não fica no fórum. O juiz mais jovem, às vezes erra porque está com a cabeça em outra coisa. É difícil. Primeiro grau não é parâmetro, né? Tanto é que jurisprudência, o ideal é sempre discutir segundo grau, terceiro grau, porque primeiro grau é terrível, né? E o segundo grau também já foi bom, hein, doutor? Nós temos algumas decisões de segundo grau também horríveis, hein? É fogo. E se entrar com recurso e pedir desistência do processo, será que cabe desistência do processo para não transitar em julgado com a decisão? Mas o doutor precisa do transjulgado, né? Para fazer a reivindicatória, né? Precisa transjulgado para pedir a reivindicatória. Né? Se não sair a certidão de transjulgado da ação processória, você fica impedido de fazer a reivindicatória, né? Tá. Precisa transjulgado, né? Precisa. Entendi. Precisa. A gente está amarrado também, né? A possessória, o judiciário é terrível, é um sistema, né? A possessória, ela amarra a gente até que seja julgada, né? Entendi. E no caso, quantos anos seria para ela poder pedir uso capião nessa ação? Doutor, quanto tempo ela está lá? Olha, se for reconhecido o tempo que ela está dizendo, 2 anos e 4 meses, e mais o tempo que está correndo a ação, mais 3 anos, está 5 anos e 2 meses. 5 anos e 2 meses, né? Nossa, bastante tempo, hein? É lógico que ela teria que fazer os capião mais para frente, mas vamos dizer que ela queira fazer os capião para usar a súmula 237. Ela pegaria o RESP, ela pegaria aquele RESP que o uso capião pode ser feito e o prazo da ação do capião ele é contabilizado no capião, ela usaria essa tese aí, mesmo que ela perdesse lá na frente. Ela poderia usar só para usar a súmula 237 e tentar suspender tudo, né? Ou seja, se o uso capião for julgado rápido, ela perde o uso capião. Porque a gente está falando de 5 anos, ela precisa de mais 4 anos e pouco para bater 10, moradia habitual 10, para usar o extraordinário que é o 1238. Mas não sei, vai que a nossa mulher dá sorte. Ela faz os capião, a ação demora 4 anos, 5 mais 4, 5 e pouquinho mais 4 e pouquinho, 10 anos. Ela ganha ação, né? Corre esse risco, né? Entendi. E corre mesmo. Então eu, entrando logo essa semana já com a ação de arbitramento de aluguel, não corre mais esse risco, quebra o risco, esse risco, né? Na verdade ela pode até fazer os capião, mas o doutor tem uma arma na mão, né? Ela tá pagando aluguel. Não interessa que é forçado. Ela tá pagando aluguel, ou seja, o doutor bate que ela não tem posse qualificada, ela paga aluguel, entendeu? Entendi. Mas aí, se ela ganha a união estável e diz assim, eu quero agora discutir o direito de readaptação para não pagar aluguel. É que aí se ela pode fazer no desespero, ela pode fazer o advogado dela, mas aí os doutores vão matar a pau, né? Porque a hora que ela fizer isso, a tese dos doutores qual que é? Mas peraí, a união estável você pediu a declaração, nem declarada ela foi? Ou seja, como que você quer exercer o direito, né, de ex-cônjuge, né, meeira ou qualquer relação conexa, se nem isso foi declarado pelo Poder Judiciário? Vocês matam a ação lá na contestação, né? Mas vamos supor que ela vai ser pagar aluguel agora, tá? E lá ela ganha lá na frente e queira discutir que quem tem direito de readaptação não é obrigatório pagar aluguel, né? É outro risco também, outra situação também, né? O direito aí
ser modificado nisso aí. Ele precisa ser... Eu não sei quem foi que criou essa lei, né? Não estava bem no dia, eu acho, né? Ou se não, estava nesse momento aí, tá precisando desse direito, né? Tava precisando desse direito aí, né? Rapaz, ela tem teses boas também, viu, doutores? Ela tem. Ela tem a tese do direito real de habitação, só que ela só pode usar essa tese com convicção após a decisão da declaração de não estável. E a outra tese que ela tem é o uso capião, só que a posse não ajuda muito ela. Mas se ela for atualizada, ela e os advogados dela, eles propõem a ação e usam o RESP, que a ação de uso capião pode ser feita faltando prazo, porque o prazo do decorrer do processo vai ser contabilizado, entendeu? Entendi. Ou seja, pode ser que ela nem ganhe a ação, porque não bateu 4, 5 anos, ela precisa de 4, 5 anos, né? Então, vamos dizer que a ação dure 2, poxa, ela vai perder a ação, mas ela faz recurso de apelação, ela vai ganhando tempo. Enquanto ela está ganhando tempo, ela travou o nosso arbitramento de aluguel, se ela distribui antes, entendeu? Entendi. Então a gente vai usar essa tese e depois a gente vai voltar a contar para o senhor a nossa história aqui. Conta sim, estou à disposição. Tem tudo para dar certo. Não existe causa-ganha porque o judiciário é horrível, né? Nós temos um judiciário ruim, não é todo juiz que lê, é fato, né? Mas é a tese correta, viu, doutores? É a tese que eu usaria e uso aqui no escritório, já deu muito certo, né? E tudo que eu falo... E tudo que eu falo aqui, gente, é com muito carinho, viu? Com base nos meus livros, nas aulas, com base que já aconteceu no escritório. Eu falo que as coisas deram muito certo, mas eu já sofri muito, já fiz ação e uma estratégia que talvez eu percebi que foi equivocada, né? E várias vezes. Então, o que eu estou falando para os doutores é com muita propriedade no assunto. Na ação reivindicatória, a gente não vai ser preciso provar a posse, né? Só a questão que tem um inventário em curso, né? O inventário está em curso. Não precisa conclusão do inventário, não? Não precisa. Você pode esperar a conclusão do inventário e fazer a ação já como coproprietário. Mas como ela tem a oportunidade de usar contra nós o direito real de habitação após a decisão da declaração de não estável ou uso capião, eu não deixaria para depois não, viu? Tá. Então a gente vai fazer isso então. A gente vai fazer isso, Me deixa a par. Doutora Márcia, tem mais uma dúvida? Oi, pode falar. Me deixa a par, viu? Qualquer coisa que vocês precisarem, se quiserem fazer a peça e marcar a mentoria, eu corrijo, eu ajudo, trago jurisprudência, tá? Eu ajudo vocês. Se vocês quiserem marcar a mentoria para correção de peça, manda a peça antes, aí eu consigo fazer alguns apontamentos em amarelo, abro a peça, mostro para vocês e a gente finaliza ela. Se vocês quiserem, se acharem necessidade, viu? Quanto é que o senhor cobra, doutor, para fazer essa análise da peça? Eu não cobro o valor da ação, porque fica muito caro. Eu cobro o quê? O valor da mentoria mesmo, que é o que vocês pagaram. Da mentoria? Entendi. O valor da hora de trabalho mesmo, algo bem, bem justo. Uhum. Entendi. Doutora Márcia, ela não escuta? Acho que ela não está, não escuta ela. Eu acho que a internet dela tá dando uma falhadinha, né? Então é isso, doutor. Então vamos fazer um checklist então. O que eu faria? Oriento o doutor não recorrer, porque não vai ganhar. O instrumento e a tese está errada. Eu faria o quê? Deixaria transitar julgado. Assim que transitar julgado, sai a publicação, ação reivindicatória. Por fora, e isso pode ser feito agora, eu faria também, com a legitimidade ativa do espólio, a ação de arbitramento de aluguel. Professor, mas eu não preciso esperar transitar em julgado, né? Não. O arbitramento de aluguel não, só ação reivindicatória. Eu não posso fazer uma reivindicatória enquanto tem uma processual em andamento. Certo, entendi. Então eu vou fazer isso então. A gente vai mudar a estratégia agora. Muda a estratégia. Tem tudo para dar certo. Erros acontecem, né? Mas tem tudo para dar certo, sim. Tá bom, doutor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, tá? Precisar à tua disposição, se precisar que eu faça a correção da peça, marca a mentoria e eu corrijo com vocês ao vivo aqui, na hora, tá? Tá certo. Um abraço pro senhor aí, tudo de bom, hein? Desculpa falar a verdade, não é para desanimar, mas se você quer ganhar, você precisa usar a estratégia, né? Pelo menos que a gente tem mais chance, né? Entendi. Porque o recurso, às vezes a gente bate muito no recurso, achando que algo vai acontecer e vai nada. E quando a gente fala de terceiro grau, a gente não pode esquecer que o terceiro grau, ele não discute mais a matéria, ele discute a questão processual, né? Não mais os fatos em si, mas a discussão em terceiro grau é uma afronta à Constituição Federal, é uma afronta à lei federal, né? Então, a discussão em terceiro grau é outra, então a gente não tem matéria para recorrer. Porque que afronta... Pois é,
a gente ia usar o princípio da SAICINE, né, como fundamento para eles, no STJ, né, para eles... Mas esse princípio, claro que ele é ativo, né? Mas ele não cria conexão com posse. Não dá para trazer um princípio desse quando a gente está discutindo posse. Posse é uma situação fática, né? Esse princípio pode até ser utilizado, mas aonde? Lá nas petitórias, entendeu? Então, não nas petitórias, né? Posso usar eles também. Você vê como o doutor fez o estudo certo, né? O doutor bateu no SAICINE, legal. Só que usou no instrumento errado. O doutor usou o quê? Na possessória. E possessória se discute o quê? Posse. Enunciado 492. Então, o doutor deveria ter feito na época o quê? Usado essa tese lá na reivindicatória. Entendeu, Antônio? Entendi. Então tá bom, doutor. Eu vou conversar com a doutora, a gente vai bolar essa estratégia direitinho. Tá bom. Qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Fiquem com Deus, tá bom? Um abraço, tudo de bom pro senhor. Até mais. Tchau, tudo de bom.